Bom, hoje a gente vai falar sobre hipertensão arterial, ou também chamada de pressão alta. A hipertensão ela é uma doença crônica que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar paralisia nos rins. Essa doença ela é frequentemente assintomática e com o tempo ela pode evoluir, causando alterações estruturais e funcionais no coração, no cérebro, nos rins e nos vasos. Essa doença ela é hereditária e em 90% dos casos ela é herdada dos pais. Mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão alta, entre eles o consumo de bebida alcoólica, obesidade, fumo, estresse, grande consumo de sal, falta de atividade física, dentre outros. Mas também se sabe que outros fatores de risco têm mais a ver com o nosso corpo mesmo, como nossa genética, porque é hereditário, idade, sexo, etnia. A raça negra é a que tem maior incidência de hipertensão. Sobrepeso, ingestão de sódio, potássio, sedentarismo, álcool, enfim. Alguns sintomas, quando aparecem, podem ser dores nos peitos, dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. O diagnóstico é geralmente feito pelo medidor de pressão mesmo. É a única maneira de diagnosticar, na verdade. Pessoas acima de 20 anos de idade devem medir a pressão ao menos uma vez por ano. Se houver hipertensos na família, deve-se medir no mínimo 2 vezes por ano. Tá, a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento farmacológico, mas antes disso eu vou falar um pouquinho sobre a prevenção e controle da doença. A hipertensão arterial, ela não tem cura, mas com o tratamento devido, ela pode ser controlada. Somente um médico pode dizer qual o melhor tratamento para cada paciente, mas existem estilos de vida saudáveis que são imprescindíveis, como, por exemplo, manter o peso adequado, se necessário mudar os hábitos alimentares, não abusando do sal, evitando alimentos gordurosos, praticar atividade física regular, aproveitar momentos de lazer, abandonar o fumo, se você tiver diabetes, controlar a diabetes e moderar no consumo do álcool. Mas agora, indo para o tratamento farmacológico mesmo, existem alguns tipos de tratamento. Os que a gente vai citar vão ser os inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores da angiotensina, inibidores da renina, diurético, beta-bloqueadores, vasodilatadores diuréticos e antagonistas beta e alfa-1. Bom, então eu vou falar um pouco sobre os inibidores da ECA e os bloqueadores da angiotensina. Bom, os bloqueadores da angiotensina, eles funcionam bloqueando receptores da angiotensina 1, sendo assim, diminuindo a produção de aldosterona e antagonizando os efeitos da vasoconstrição, provocando assim o relaxamento dos vasos sanguíneos e reduzindo a pressão arterial. Isso significa que o coração vai ter menos esforço para bombear o sangue pelo corpo. Esse medicamento tem ação idêntica aos inibidores da ECA, porém eles são mais caros e por isso ficam reservados a pacientes que têm intolerância aos inibidores da ECA. Alguns benefícios dos bloqueadores é a demonstração de redução dos internamentos relacionados com insuficiência cardíaca, prolongamento da vida,
E tolerância à prática de exercícios físicos e qualidade de vida. Alguns desses medicamentos são a losartana, valsartana, irbesartana, candesartana, olmesartana, telmisartana e dentre outros. Os efeitos adversos são tosse, hipotensão orostática na primeira dose e perda do paladar. Agora o Vitor vai falar um pouco sobre os outros medicamentos. Falar de uma experiência que eu estou tendo durante o estágio, porque, assim, muitos dos pacientes que têm essa doença crônica, que às vezes você não precisa de receita médica para continuar tomando esse medicamento, eles apenas chegam à farmácia e falam: quero losartana, quero um propanolol, quero o hidroclorotiazida. Então, assim, eu acho que é bom a gente ficar atento, sempre, talvez, conseguir aumentar esse diálogo farmacêutico-cliente, porque os atendentes não sabem o que a gente está sabendo agora, esse conteúdo que a gente está abordando, os detalhes. Então, acho que a gente pode melhorar o serviço farmacêutico, ficar atento mais sobre a continuação da autoprescrição, né, digamos assim, porque até então alguns medicamentos, eles com o tempo precisam ser ou trocados ou elevados ou aumentar a dose. Então, acho que do meu ponto de vista, bom ficar atento. Continuando no tratamento para a pressão arterial, nós temos as classes dos beta-bloqueadores, os quais bloqueiam os receptores beta-adrenérgicos, causando uma diminuição inicial do débito cardíaco, o que consequentemente ajudaria a reduzir o nível pressórico. Dentre os medicamentos dessa classe, que são os mais comuns, são o propanolol e o atenolol. Os efeitos adversos, a depender, não são tão toleráveis, seria náusea, vômito, disfunção erétil, bradicardíaca, pressão baixa e constipação. Já os antagonistas beta e alfa, que são outra classe, eles bloqueiam os receptores de angiotensina 1, diminuindo a produção de aldosterona, antagonizando os efeitos da vasoconstrição. Para quem não se lembra, a angiotensina ela é importante no processo de vasoconstrição periférica. Dos medicamentos mais comuns, temos losartana, valsartana, irbesartana, candesartana, olmesartana e telmisartana. Os efeitos adversos já são um pouco mais toleráveis do que se comparados aos beta-bloqueadores. Seria a tosse, hipotensão ortostática na primeira dose, perda do paladar. Síntese enzimático da renina, modulando a produção de angiotensina 1. Os medicamentos mais comuns é o alisquereno, os efeitos adversos é a tosse e hipocalemia e insuficiência renal. Por isso que é sempre bom ficar atento, perguntar ao paciente se possui algum histórico na família ou se está abusando de mais medicamento, drogas, enfim. E passando para uma outra classe, já nós temos os vasodilatadores diretos, que eles atuam na musculatura da parede vascular, promovendo a vasodilatação. Do mais comum, nós temos hidralazina e os efeitos adversos rubor e cefaleia. Como a hipertensão é uma doença bem dinâmica, digamos assim, nós podemos também atuar diretamente nos rins com alguns diuréticos. Dentre os diuréticos nós temos 4 classes: os osmóticos, os tiazídicos, os poupadores de potássio e os de álce. Os osmóticos aumentam a osmolaridade do fluido tubular. Um dos principais é o manitol, o efeito adverso: náusea, vômito, sede e cefaleia. Temos aí já outros subtipos de diuréticos, temos os tiazídicos, os quais inibem o cotransporte de sódio e cloreto.
Dos medicamentos temos os clortalidona, hidroclorotiazida, os efeitos adversos, hipocalemia e hipomagnesia. Bom ficar atento porque os eletrólitos são importantes no equilíbrio do corpo. Também temos os poupadores de potássio, que eles inibem a retenção de sódio e a excreção de potássio. O nome se auto-explica. O medicamento mais comum é a espirulactona, efeito adverso, náusea, vômito, sede e cefaleia. Daí, o último que nós temos é o Gealsa. Eles inibem o transporte de sódio, cloreto e potássio. Dos medicamentos nós temos furosemida, digoxina, os efeitos adversos, hipocalemia, alcalose metabólica, hiperuricemia e ototoxicidade. Lembrando que todos esses atuam nos rins. Alguns deles envolvem a excreção ou a retenção de alguns eletrócitos, por isso que é sempre bom ficar atento.